fizeram uma refeição com a gente, uma refeição tradicional com o York em Florianópolis. E e se via no olhar deles a tentativa de imitar, de aprender e de fazer igual com a gente, né? Ou seja, de quando a gente vai lá é a mesma coisa. Né? Exatamente, seja, exatamente. Ou seja, na casa, como os romanos, né? Exatamente, né? Então, exatamente. Tenta ser... Exatamente, né? Exatamente. Eu tenho um texto de Ayama Roshi em inglês que ainda falta conseguir traduzir, ela relatando o mês que ela passou num convento na Bélgica, os católicos. E durante o meu tempo em Nagoya, vieram, talvez eram 10 freiras, né, bélgicas, né, que é o grupo que vim fazendo esse intercâmbio. Passaram uns 10 dias com a gente, né, fazendo a nossa prática junto conosco. A Ayama Roshi participava da maneira que ela pôde da prática delas lá. Então não era uma coisa de ir visitar o mosteiro do outro, mas mantendo suas próprias tradições, mas mergulhando na prática do outro, né? Então por isso que se eu pegar aluno meu querendo criticar as outras escolas, dizer, tá faltando, tá falho, tá defeituoso, tá isso, aquilo, outro, né? Porque não, vamos respeitar, né? E procurar aprender com os outros. Nós não vamos virar praticantes tibetanos, mas tem coisas que podemos aprender com eles e obrigatoriamente temos que respeitá-los. Ao mesmo tempo, mesmo lá no Santos, ele fala uma coisa que eu já mandei e-mail para ele por causa da coisa que está no vídeo no YouTube. Eu falei, isso não é assim. Pelo menos no meu mosteiro não era assim. Eu lembro de um debate uma vez na URGS, há muitos tempos atrás, que acusaram os Sotozen de ser uma religião que se aproveita da morte. Né? Sim. Há muitos anos atrás, né? E aquele velho... Né? Ainda bem que foi bem defendido. Acho que foi Moriyama na época. Isso. Toda aquela noção porque usam trajes pretos, aquela toda associação que fazem com a cor. Não, e também porque faz séculos, né? Se associam muito com o catolicismo. Também, né? Mas o processo de adaptação e de convivência entre o shintoísmo e o budismo no Japão passou a ser que o shintoísmo cuidava de assuntos relacionados com a vida, então nascimento, as cerimônias de passagem, né, de 3 anos, 5 anos, 7 anos, né, das crianças, casamento, ficava com o shintoísmo. E todos os assuntos relacionados com a morte ficavam com o budismo. Então, funerais, os serviços memoriais dos ancestrais, os serviços para os espíritos famintos, né? Então, só que aí, hoje em dia, aí se tem os americanos, né? Eu não posso criticar os americanos porque estou falando do meu próprio povo, né? Na sua arrogância, sem pesquisar o fundamento cultural, a origem, o porquê dessa estrutura, simplesmente, é uma indústria da morte, uma indústria funerária. Eu já havia ouvido, lido, visto todas essas críticas antes de ir para o Japão. Gente, é só passar mesmo algumas horas, sem necessariamente ser alguns dias,
num templo, num outro templo, num outro templo, que é sustentado, baseado nos cerimônias funerários, né, atividade constante, mas ver o relacionamento do monge com as pessoas da comunidade, sua comunidade, para cair para a terra. Essa ideia de ficar criticando e dizer que está tudo errado, que não presta. É só ver as pessoas chegando, trazendo presentes, geralmente doces, né, uma caixa de alguma coisa, alguma lembrança, né, e entrando, né, um sorriso desse tamanho, né, e cumprimentando o monge, cumprimentando os outros dentro do templo, e sentando e tomando chá e conversando. Vê-se a alegria, não dá mais para criticar. E muitas vezes as críticas vêm de grupos que são frios, né? Onde os praticantes entram mudos, saem calados, nem se relacionam direito. Não. Eu prefiro muito esse onde, né, se vê o povo chegando, todo sorridente, todo contente, né? Qualquer hora, quando tiver público para arte zen, eu vou estar passando filmes que mostram um pouco como que é lá no Japão, né? E parte né? Se vê um monte, né, cantando e dançando junto com a sua comunidade, né? Se vê esse relacionamento, né? As pessoas não estariam sustentando os templos se os templos não estivessem dando alguma coisa para eles, se os templos não estivessem cumprindo um papel social. Então, realmente, para todos nós, a questão é de vamos segurar um pouco a nossa vontade de estar julgando e criticando o outro, né? Vamos procurar nos informar muito bem como é que é o sistema, né? Porque realmente, né, superficialmente pode parecer uma indústria funerária, né? Tem templo onde os monges estão tão ocupados cuidando dos funerais e dos serviços memoriais que literalmente não sobra tempo nem energia para estar tendo um zazenkai regular. Então, se eles fazem um zazenkai, vai ser uma vez por mês. Entendeu? É uma mosca. Uau! Quase que ele voou. Isso, tá pulando bem. Ó. Ai, vai te pular em ti. Né? Mas e a gente fica sentindo mesmo. Eu tava numa loja e uma senhora que ela tinha coisinhas, né, de roupa e tal. Aí falou, onde é que é, não sei o que, era esse tibetano que é lá em Viamão. Aí eu disse, eu sou de uma outra linha, das outras zen. Aí vi a cara assim, sabe quando faz uma carinha assim? Né? Aí, não, lá é tibetano, não sei o que, tá, tudo bem. Tá, é só fazer assim e sair. Mas aquilo magoa, aquilo fica assim, pra quê? Fazer assim, fazer aquela cara de bocas assim. Por isso que eu lhe falei, o que será que tem? Aí isso. Não, alguns dentro da prática tibetana, né, realmente começaram essa onda, né? Porque se você está achando que o Zen é só sentar em zazen, e se você está achando que o nosso zazen é só
shamatha, que é aquietamento da mente. Então, é claro, você vai achar que está incompleto. Tá? Um dos argumentos, não, porque o tibetano tem o desenvolvimento, o cultivo da compaixão, e o Zen não fala nada de compaixão, e mais isso, mais aquilo, mais o outro, né? Então, se acham justificados nesse argumento, mas estão vendo uma imagem falsa do Zen, mas que é uma imagem que tantos centros de prática Zen, se consideram centros de prática, também estão cultivando. Porque esses grupos também, para mim, não passam de clubes de meditadores. Entendeu? Porque a meditação, sim, é o coração da nossa prática. Mas, se não tiver as provocações que vêm do estudo, do questionamento, da reflexão, de estar refletindo, observando e praticando a parte da moralidade, os preceitos, as coisas que surgem na convivência com os outros da Sangha, né? Aqueles que esse cara me incomoda. Esse é um koan para eu resolver. Por que eu estou deixando? Por que eu estou me incomodando com esse cara? Então são essas provocações, né? Que nos abrem a percepção e abrem a compaixão. Sim. Sim. Tem uma coisa que está me incomodando. Não, o que está te incomodando? O Dharma é incomparavelmente profundo e infinitamente sutil, e é raramente encontrado. Um autista encontra o Dharma? É um koan. É um koan. Pode. Pode. Pode? Pode. Agora eu saber, vou pensar como. Isso, né? Ou seja, como Santo Agostinho não é necessário inteligência, mas necessário entendimento. Isso, exatamente. Bom, Fernando é um pouco melhor em contar histórias do que eu, né? Eu sempre esqueço algum detalhe, né? Mas nós temos um dos sutras de Buda, que veio uma pessoa, se ordenou, mas era uma pessoa extremamente limitada intelectualmente. Os 4 cantos aqui? Os 4 cantos, Fernando? Eu acho que esse que a Sensei está dizendo é um que qualquer um que ensinar ele mesmo, Shariputra, Mohogala, eles não conseguiram. É esse, Sensei? Isso. E aí eles estavam bravos já, todos os Arahat estavam bravos. É esse, Sensei, né? Isso. Então burro que é. É burro mesmo que fala, né? A tradução é essa, de burro. E depois? Aí chega... Aí Buda vem e chama ele. E aí dá só uma tarefa para ele. Era varrer, né? Contou já. Então ele varria. E era só isso. E ele tinha que dizer um verso, um gata que Buda tinha dito para ele. Lá pelas tantas, ele só varrendo e recitando esse gata, ele despertou. Né? Ele era considerado muito burro. Isso. Ninguém conseguia, nada. Tipo, se dava 2 coisas pra ele não ia fazer. Tá bom? Chegou uma hora que... Né? Tá bom, né? Parte vira, sim, desafio dos professores de descobrir o meio hábil caminho para aquele aluno, né? É por isso que a gente fala em meios hábeis, né?
achar cada um é diferente e cada momento é diferente. Aquele que está mais comigo, que me dá espaço para trabalhar mais, né? Que, por exemplo, é o caso do Ryu Shin-san, né? Que é noviço, né? Tem dia tem momento que eu tenho que fechar a cara e fazer cara de braba, não é assim, né? Chamar a atenção. Uau, ele quase que pegou essa mosca. Ok, mas e tem outro dia que fala de alguma coisa e é tudo ouvido, sim, entendo, né? Acolhida. Cada momento é diferente, cada aluno é diferente. E como que a gente, né, faz esse baile, né, de como lidar com cada um. Eu ainda estou tentando aprender. Tá bom? Outras perguntas até aí? Eu brinquei com a Simone que daí ele foi vindo e agora ele é noviço da Sensei. Esse mais burro foi vindo durante a vida agora. Não adiantou muita coisa. Né? Tá bom. A linhagem, tá bom. Muito bem. Muito bem. Ok? Perguntas, comentários? Então, desculpa, só uma coisa que às vezes pode ser, né, que alguém fale, é só ir ao Bushinji, um exemplo, ficar um sábado lá, né, e essa questão toda cai, né? Como que eles recebem a gente de braços abertos, né? Não existe dessa coisa deles me tratarem mal porque eu sou ocidental e ele é japonês. Não existe isso. Isso é uma interpretação. Exatamente. Então eles recebem bem, né? E o Saikawa Roshi, a gente vê que ele não para, começa de manhã bem cedo, um memorial, vai até lá pela tarde, ele continua sempre, e todo mundo tá lá muito feliz mesmo, né? E o pessoal dessa comunidade japonesa que vai lá também vai lá e leva coisas. Eu disse que quando eu estive lá, parou um homem com um caminhão e foi descendo ovo e verdura, mas assim, tipo, ficou uma meia hora tirando coisas de dentro daquele caminhão. Daí ele muito feliz, né? E o Saikawa Roshi lá falando com ele, agradecendo e conversando. Exatamente. Então que muito disso eu acho que é a gente que quer uma atenção e isso é especial, quer ser diferente. Quer ser diferente, né? São os mitos que vão criando. Tem muitos ocidentais, né? Começa com os americanos, né? Que queiram dizer que os asiáticos não praticam o verdadeiro budismo. Que isso não se limite somente ao mundo zen, essa história, né? Nos Estados Unidos se fala do budismo étnico e o budismo de conversão. Então, nós, por exemplo, entramos na categoria do budismo de conversão. Mas a família asiática, que tradicionalmente seguia o budismo e continua seguindo, considerado o budismo étnico. E o budismo de conversão, eles ficam querendo dizer que o budismo étnico é um budismo degradado. Quais são as outras palavras? Distorcido, degenerado é a palavra principal que eles usam, né? Decadente e tudo quanto mais que se pode inventar, né?
E se acham todos puros porque nós estamos fazendo a verdadeira prática. Mesmo o mestre Dogen, você tem que olhar bem, ele está falando basicamente para os monásticos, para os monges em treinamento. Tá? Mesmo naquela época, o monge ia para o mosteiro, fazia treinamento, para depois ir para um templo local para atender a comunidade. O treinamento, sim, é tudo isso que o mestre Dogen fala. E quando se olha bem, ele fala do estudo, ele fala dos sutras, ele fala de cerimonial, ele fala de oferecer incenso, ele fala de fazer reverências. Está tudo ali. Mas como ele estava numa época em que estava se tendo muito leitura de sutras e nada de meditação, então ele está o tempo todo martelando em cima de meditação, zazen, 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 zazen. Né? Porque ele estava lidando com havia caído num extremo na época dele, então tipo para reformar, para tentar reformar e trazer de volta para um ponto de equilíbrio. Mas o monge termina o treinamento, ele vai para um templo onde vai atender a comunidade. E isso que os americanos esquecem. Que o monge, terminando o treinamento, ia para o templo local, atender a comunidade, e atender a comunidade da forma que socialmente se atendia a comunidade. 99,9% da população não vai sentar em meditação. Não adianta. Mas você pode, sim, estar ensinando moralidade para eles, ensinando preceitos, e você pode estar desenvolvendo outros caminhos que abrem portais para o aquietamento, para a reflexão. E aí que surgiu a cerimônia de chá, o caminho da caligrafia, Shadow, né? Arranjo das flores, né? Kado, né? Todos esses caminhos, né? Que são considerados, são portais de entrada para o Zen. Por que isso não é uma característica do budismo? Porque as pessoas não voltam para a sua prática e ficam olhando a prática dos outros. Isso é muito comum em todas as... Não é só... Isso é ser humano. É ser humano. O cristianismo, assim, parece que se assenta em cima dos ombros dos outros sempre também, né? Porque em vez de olhar para a sua prática, ficam olhando a prática dos outros na maneira... Exatamente, criticando os outros, como né? Se fosse crescer em cima da prática dos outros. Eu acho que o objetivo é não denegrir o outro para ficar maior você mesmo, né? Mas na verdade eu acho que com isso a prática toda fica ainda minha, porque quem está de fora já não sabe. Pois é. Exatamente. Já não sabe o que. Exatamente. Né? Como levar isso, né? A minha sorte é que quando eu comecei a minha prática, a gente estava no Bushinji, né? Eu comecei com a Monja Coen, mas na época que ela estava no Bushinji. Ela saiu do Bushinji depois que eu já estava no Japão. Então, quer dizer, todo o meu treinamento inicial, antes, até ir para o Japão, foi no templo Bushinji. Houve momentos de dificuldade com a colônia japonesa, sim.
porque houve fases onde os ocidentais não souberam se comportar direito e os japoneses se sentiram o espaço sendo invadido e a cultura deles sendo desrespeitado, porque quando se olha, eu não sento zazen, então não é praticante, não é budista de verdade. Vai para o templo de Rolândia, né? Lá tem um templo quase tão antigo quanto Bushinji, eu não me lembro exatamente quantos anos, e lá tem um grupo de baika, das senhoras de lá. Essas senhoras, elas têm os sutras decorados, não somente as músicas de baika, mas os sutras decorados de tanto recitados. Agora aqui dentro, quantos de vocês têm mesmo o sutra do coração da grande sabedoria decorado? Né? Então vamos falar mal dessas senhoras e dizer que não são verdadeiros budistas porque eles não sentam virados para a parede em zazen? Ou vamos tomar um pouco de vergonha na cara? Acho que é um sinal de sabedoria. Quando eu fui motorista do Sokan, eu me lembro do pouco que eu entendia de inglês, né? Ele passou o dia todo aqui, e eu de motorista dele, ele não falou mal de ninguém. Exatamente. O dia todo. Exatamente. E falamos com várias pessoas, ele perguntou de várias situações. Exatamente. Né? Mas quando foram dadas as respostas, eu não vi, ele pode até ter feito exatamente. Mas nunca ele disse, não fez nenhuma, eu nunca vi ele falar mal de ninguém. Exatamente. Exatamente. Bom, né? Exatamente. Aí tu leu o livro da Oyama Sensei também. Exatamente. Né? Quando eu estive em Rolândia, foi bem interessante, eu cheguei lá no procurar um monge, né? Para começar, ele não entendeu nada, ele só falava japonês. Né? E aí a esposa dele fala português, parece, né? Ou uma coisa assim. Aí tive que achar alguém que falasse português, né? Ou ele falava bem. E aí chegou o pessoal da comunidade que fala português já, né? E aí era um dia de uma cerimônia, tinha um monte de frutas. Bem bonito. E aí o pessoal ensaia a baika bastante mesmo. Sim. Não, se vê as pessoas, né, nessas cerimônias, o envolvimento, e né, se vê um prazer. Né, que eles constroem um relacionamento com os monges e com a comunidade. Né? A dificuldade deles era trazer os mais jovens, só que estavam preocupados em trazer os mais jovens. Exatamente. Né? Que aí começa um bom pedaço está na questão da língua, né? Por isso a importância de estar tendo monges que também falam português. Né? Mas eu acho que foi uma grande bênção eu ter o meu começo no Bushinji. Eu recebi um treinamento inicial como se fosse realmente no Japão, num templo japonês, né? Um templo japonês, mas como se estivesse no Japão mesmo, começando a minha prática. Né? Como se estivesse num templo de tamanho médio. Né? Então, um templo que já tem mais de um monge. Porque os templos pequenos geralmente é um monge residente e talvez a esposa, né? E se for um templo de monja, vai ser ela sozinha se virando, né? Mas esses são os templos pequenos. Aí depois tem os templos médios, onde vai ter um monge principal e talvez, né, 1, 2 ou 3 monges assistentes, ou noviços, né?
E depois você começa a ter os templos grandes, então aí, né? Mas isso facilitou muito para mim entender como que funciona, né? E a convivência com a comunidade, com os japoneses, né? Membros da comunidade. Então eu acho que facilitou muito a minha compreensão e fortalece a atitude de eu respeito o método, e por isso eu continuo bastante tradicionalista. Eu acho que muitos dos que também mesmo no meu treinamento no Japão, eu acho que fui muito abençoada no fato de que no mosteiro feminino nós somos tratados como japoneses. Mesmo aquela que vai com visto de 3 meses, estrangeira, tem que participar de tudo como se fosse um japonês. Porque historicamente tem mosteiros onde entre o problema de língua, porque o estrangeiro geralmente vai, não sabe falar japonês, então isso já é dor de cabeça para eles, dificulta. E tantos dos americanos, né, não querem saber de cerimonial, não querem saber disso, não querem saber daquilo, então eles ficam criando casos, então simplesmente não são incluídos, né? Eu não gosto de dizer que são excluídos, porque a intenção não é isso. Mas é interessante, no jornal do Soto Zen Internacional, né, em inglês, chamado Dharma Eye, o olho do Dharma, uns anos atrás, deu um artigo que estava falando de um dos primeiros encontros, um dos primeiros angos oficiais de treinamento, né? Que são retiros de 3 meses. Ela quer pegar. O gato quer pegar uma mosca. Uma mosca dali. Aonde que tá? Eu não tô vendo. Deitou. Eu tirei alguma coisa daqui, esqueci? Não, pode deixar. Mas ai. Se ficar dando muito complicado, Prendo ele lá no fundo. Isso. Vamos ver se dá. Eles enxergam os insetos de um jeito que a gente nem chega perto, né? Mas porque já faz vários anos que eles vêm, o Sotoshu japonês, né, a sede, vem organizando periodicamente um período de treinamento intensivo oficial, especial para os estrangeiros. Muitas vezes esses angos eram realizados no Japão. Já foi realizado uma vez nos Estados Unidos, 2 vezes na Europa, né? A intenção deles é construir um mosteiro nos Estados Unidos para ser um local oficial de treinamento. Saikawa Roshi quer desenvolver também centro de treinamento, mesmo que talvez não seja mosteiro, né, aqui para a América do Sul. Então, quer dizer, eles estão investindo e trabalhando essas questões já faz muito tempo. Aí, num desses primeiros angos,
houve um relato depois de um dos monges que colaborou, era um dos assistentes, né? Não sei se ele estava como professor propriamente dito, ou se ele estava mais como um senpai, né? Como um veterano, né? Porque os dois categorias são importantes, são necessários, né? Os que estão como professores e os que estão como senpais. Então, nesse que o monge Gensho participou nos Estados Unidos, havia o corpo dos professores, né? A maioria roshis, e também tinha líderes de grupo, monges formados, que nessas horas eles vestem o manto preto como se fosse um sui, como se fosse um monge em treinamento. Na verdade são monges formados, mas eles colocam o manto preto, também por isso que a gente não joga fora, não passa para frente esse manto. Porque se me solicitam, eu teria que fazer a mesma coisa. E você vai e faz o papel de senpai, de veterano. Talvez esse líder de grupo, entendeu? Mas, justamente para dar os que estão treinando alguém, um par como modelo. Entendeu? Como se fosse simplesmente mais um sui. Esse dificilmente vai dizer ou vai demonstrar que não, já é formado, já tem o seu próprio templo, não sei o que, né? Ele não vai entrar nessas arrogâncias. A minha melhor amiga do mosteiro, volta e meia, as duas últimas vezes que eu fui para o Japão, ela estava lá, no Nisodo, vestida de manto preto, dormindo no quarto do Ino, do grupo de Ino, orientando, ensinando. Tá? Ela estava lá. Mas ela é formada faz tempo. Tá? Então, quer dizer, esses angostos de treinamento oficial para os estrangeiros, realmente eles investem mesmo, né, para fazer uma coisa séria, né, de qualidade mesmo, né? Só que os americanos chegam lá e para que esse negócio de oryoki, essa complicação? Brigando, não querendo fazer oryoki. Mas como era possível, né? E dava para perceber no relato da pessoa, né? Esse quase que doendo o coração dele de ter visto toda essa resistência. Não? É fácil criticar aquilo que você não conhece direito. Geralmente, né, quando o praticante experimente, faz de verdade, ele começa a descobrir a finalidade, a sutileza, o Dharma, incomparavelmente profundo e infinitamente sutil na questão de abrir um oryoki. Faltou a mente de principiante. Exatamente. Mas vamos procurando cultivar essa mente de principiante, certo? Mas não sei que eu vejo que esse sectarismo, ele é muito do ocidental dessa forma, né? Porque eu lembro quando eu era cristão, um exemplo, eu entrei várias vezes em debates, né, com o pessoal da Adventista, né, com pentecostal, enfim. E eu vi várias dessas pessoas
depois fora da igreja e indo para um caminho ruim, droga, né, tipo de divorcia a casa, e aí foi uma das coisas que fez eu questionar, tá, digamos, ganhei debate, e o que trouxe de bem para aquela pessoa, que é o que a senhora fala sobre a compaixão. Isso. Né? Então, o que é que traz de bem? Então, muitas vezes a pessoa hoje em dia chega e ataca, um exemplo, a mim, no evangelho, e eu estou aprendendo a simplesmente, pois é. Porque aquela pessoa às vezes veio do crack, um exemplo. Exato. E isso ele conseguiu pelo menos sair desse nível. Isso, exatamente. Então, temos que respeitar. E a gente às vezes tem muito disso, porque o tibetano, porque o católico, porque o evangélico, mas eu não sei o que aquela pessoa passou, que é o que a senhora ensina, né? Exato. Eu não sei, é a minha visão. Exatamente. Eu não sei o que o outro passa. Exatamente. Né? Então que vamos procurando cultivar a nossa prática. Eu só sei que assim, quando essa pessoa ali na loja falou assim, fez aquela cara assim, eu só fiz assim, fiquei triste, mas pensei assim, eu tô super feliz, tô na minha. Isso, exatamente. Né? Então, exatamente. Sabe, eu tô ali porque eu quero, tô ali porque eu tô gostando, então assim, fiquei os ensinamentos, quietinha, uma boca e 2 ouvidos, cada um, né? Então, saí mais bem do que, né? Eu achei pelo menos. Um dos aspectos mais divertidos do Samu, da prática de Samu, o Samu em grupo, é que vem todos os aspectos que quer apontar dedo. Porque que eu tenho que fazer isso? Porque que o outro não faz? Aquele momento, né, o dia que é só um que está presente, então, porque só eu, porque sobra tudo para mim, ninguém mais faz, né? Então começam todas as comparações e todas as discussões aí, ou se tá 2 pessoas lavando janela, não tá lavando direito. Por que 2 para uma janela? Vem todas essas coisas. Que bom, porque aí dá para identificar e deixar ir. E ir aprendendo a parar com essas comparações e né? No Zen tradicional japonês, realmente não se fala muito de compaixão. Eu não entendia isso. Porque eu sabia o suficiente, que eu sabia pelo menos palavras para compaixão, eu sabia que eu não estava ouvindo essas palavras aparecendo, não estava falando por aí. E geralmente quando você abre os livros dos textos tradicionais do Zen, as histórias Zen, você não vai encontrar a palavra compaixão com frequência. Enquanto que nos textos tibetanos, praticamente em cada página vai ter a palavra compaixão. É aí que alguém, no seu falta de saber das coisas, vai querer dizer que o Zen não tem compaixão. Eu acho sim que parte da adaptação para o Ocidente, alguns ensinamentos nós temos que trazer mais à tona e colocar de forma um pouco mais explícita. E eu acho que temos que falar pelo menos um pouco sobre compaixão, principalmente na ideia para desmistificar um pouco mais para falar o que não é, em lugar de tanto para falar o que é.
Porque do ponto de vista do Zen, eu concordo, despertou a sabedoria verdadeira, automaticamente desperta o coração de compaixão. No instante que se começa a perceber que o outro e eu somos um, automaticamente nasce também compaixão. Nessa sanga, nós temos um detalhe importante, que muitas vezes, muitas das pessoas que chegam nessa sanga por afinidades, estão fracos no ponto da autocompaixão, compaixão consigo mesmo. Então, que é uma parte da sabedoria que também está falha ainda, né? Vamos cultivando. Então, vai ter muitas vezes que eu vou estar falando de autocompaixão, compaixão consigo mesmo. Mas eu acho que raras vezes eu falo de compaixão com os outros, né? Porque no Zen não é tão necessário. Mesmo que sim, estou escrevendo série de livros tratando de compaixão. Um dos exemplos mais bonitos de compaixão que eu ouvi, pelo menos, acho que tem uma diferença cultural, né? Que o japonês tem essa compaixão japonesa, é mais ou menos implícita na própria cultura deles. Sim. Né? Um dos exemplos mais bonitos é a despedida do professor, que é a Sansei Kon. Sim. É um exemplo de um gesto que, na verdade, para mim, a compaixão é o cuidado, né? É o cuidado com si e o cuidado com o outro, mas não é o cuidado grudado, né? Meloso. Também, né? O episódio da despedida, como é que é, Sansei? Que os professores, na verdade, é assim, como né, que os professores iam se despedir no mosteiro, no Nisodo, aí todas as monjas iam até a porta, aí algumas voltavam, né, Sansei? Mas uma ficava na porta, encarregada de ficar lá, até o professor sair da curva do caminho, porque, na verdade, se ele voltasse e virasse o rosto, ia ainda encontrar uma lá. Isso ainda ia ter uma lá. Ou seja, a preocupação nesse nível de detalhe, ou seja, que a pessoa, se por acaso estivesse na curva final lá e olhasse, ainda tem alguém lá se despedindo, né? Exatamente. É um cuidado extremo, isso é compaixão, né? Uma parte da compaixão. Né? Exatamente. É o sentir com. Que é uma coisa típica da cultura japonesa em alguns aspectos, né? Isso. Para mim, pelo menos. Né? Isso. E aos poucos vamos procurando despertar isso em vocês. Né? Um pouco esses pontos de delicadeza, mas também consigo mesmo. Né? Tá? Isso. Então, esse é realmente um dos pontos onde eu estou saindo um pouco do tradicional, né? Porque aí são coisas onde eu acho que temos que falar mais explicitamente algumas dessas coisas, né? Mas temos aproximadamente 20 minutos. É interessante que eu acho que está precisando desses assuntos, né? Tem para aula mesmo, né? Eu tenho certeza que quem vai ver vai aproveitar um monte desse aí. Tomara, né? Nossa aula inaugural do retomado do estudo do Mente Zen, Mente de Principiante, estudo do Tenzo Kyokun, mas que também inclui, né, o bate-papo geral, tirando dúvidas, esclarecendo. Na faculdade não é assim, o primeiro dia de aula, né? Quando volta, é assim. A matéria mesmo, a gente quer ver, tipo, e às vezes tá todo mundo louco, só que se perde, né? Não. Sim. No que vai falando, entende? Então vem alguma. Aí quando a gente vê, bom, na próxima aula, então a gente vai ver contexto tal e. Pior. Não é, Juca?
Muito bem. Isso. Então, como vocês querem passar esses outros 20 minutos? Qual é o capítulo que a gente vai ler, Sensei? Desculpa. Qual é o capítulo que vamos ler? Nós vamos estar entrando num capítulo, página 60, chamado Sem Deixar Rastros. Pois é. Eu acho que não dá pra gente entrar nisso em 20 minutos. Acho que daria pra um zazen, talvez, né? Sério? Daria pra um bom zazen até. Profundo. Isso, né? A gente já vê, já pelo próprio, né? Ao fazer alguma coisa, você deve se consumir completamente como uma boa fogueira, sem deixar rastro de si próprio. Uau! Em 20 minutos não dá. Não dá, é muita coisa. Então, vamos sentar, Zazen? Hai. Então vamos fazer a dedicatória, encerrando a aula. Ficou a aula inaugural, o novo módulo. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos universalmente, para que, junto com todos os seres, realizemos o caminho de Buda. Obrigada. Obrigado, Sensei. E cuide-se bem. A senhora também. E vamos para o Zazen. Hai. Desliga a câmera.